Olá, pessoal, todos e todas. Estamos aqui com mais uma iniciativa da nossa Escola Castro Alves, da União da Juventude Socialista, com o apoio da Fundação Marício Grabois e alguns dos professores que constroem e contribuem com a fundação, nesse momento agora para iniciar essa nossa série de vídeos de um mini curso sobre a história dos comunistas no Brasil. 100 anos de luta pelo povo brasileiro. A nossa ideia aqui é abordar um pouco desde as origens da organização dos comunistas até esses 100 anos de lutas, desdobramentos, passando pela guerrilha do Araguaia, passando pela luta da ditadura, na redemocratização, até como se organizam os comunistas nos dias atuais. Esses vídeos vão estar disponíveis nos canais da UJS. A gente pede que vocês, inclusive, se inscrevam, ativem o sininho para sempre receberem a notificação dos novos vídeos e também compartilhem esse vídeo para todos e todas que quiserem entender um pouco mais da história dos comunistas no Brasil. E não deixem também de conhecer melhor a UJS, que é a União da Juventude Socialista, que através da Escola Castro Alves tem conteúdos de formação política, teórica, sobre marxismo, sobre política, atualidades, enfim, conheçam, vejam nossos outros vídeos, compartilhem essas ideias, é sempre muito importante ter vocês aqui conosco. Então, para a gente já dar início aqui a essa série de vídeos, nós vamos começar na nossa primeira aula, que é sobre as origens das organizações, as origens da organização dos comunistas no Brasil, que nos remete aí ao início do século XX, e a gente tem uma honra de poder contar aqui com o nosso professor Oswaldo Bertolino, que é da Fundação Marício Grabois, que é do Partido Comunista do Brasil, que tem diversos artigos, livros, discussões acerca desse tema, acerca da história dos comunistas no Brasil, e é um grande prazer poder contar com ele aqui. E eu já vou de pronto, então, passar para o professor para que ele possa nos introduzir essa primeira aula sobre a história da organização dos comunistas no Brasil. Esperamos que vocês gostem e estejam aí conosco mais uma vez. Com você, professor. Bom dia, Iago. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite. Dizer também da minha, vamos dizer assim, relação com a UJS, embora nunca tenha pertencido à UJS, eu fiz o livro-reportagem, né, 30 anos da União da Juventude Socialista. Então, quero agradecer aqui a oportunidade de fazer esse registro. Portanto, eu não pertencia ao UJS, muito embora eu tenha entrado no partido oficialmente, né, porque antes eu não podia. Entrei em fevereiro de 1986, mas já fui direto para o movimento sindical, né. Sobre o PCdoB, né, eu quero aqui registrar também, vocês podem ver aqui, tem alguns livros que eu escrevi sobre a história do partido, tá? Esses livros, as biografias do Pedro Pomar e do Aurélio Pérez, do Maurício Grabois, tem também algumas que não estão aqui, do Vital Nolasco, e também do Carlos Nicolau Daniele, né? Então, na verdade, são personalidades que deram assim a estrutura para o partido nessa fase, né, em que ele, vamos dizer assim, ele se estruturou, criou, na verdade, uma corrente marxista. O documento que a gente acaba de publicar aí no site do partido, no portal do partido, está aí nas redes sociais, enfim, sobre o centenário, né? Uma das constatações é exatamente essa, a formação de uma corrente marxista no partido, assim, com sólida formação, né, com sólida, vamos dizer assim, ideologia, a ideia, né, do que é o marxismo-leninismo. Isso possibilitou o partido enfrentar vicissitudes, golpes internos, golpes externos, e ele atravessou aí esse período centenário, né? E também, evidentemente, que a força das ideias do partido, lógico que a força para ela se fazer concreta, para ela se tornar, vamos dizer assim, real, para ela ir para a vida prática, ela precisa de lideranças, precisa de adequações, né? Elas precisam constantemente ser adequadas, serem
vamos dizer assim, ajustadas a determinadas realidades. Então, quando se fala de formação de uma corrente marxista, tem exatamente esta conotação de fazer as interpretações de acordo com a realidade concreta, um pouco naquela síntese do Lenin, né, de análise concreta da realidade concreta. E uma dessas análises concretas foi exatamente procurar entender o Brasil. Esse é um grande desafio. As forças progressistas, as forças de esquerda, né, precisam, na minha concepção, constantemente, e dentro desta síntese, né, de análise concreta da realidade concreta, precisam constantemente entender o Brasil, né, e ir a busca de conhecimento da história do Brasil, como o país se formou. Isso é essencial para a gente entender o povo brasileiro nos seus estágios, nas suas lutas e na sua contemporaneidade, né? Então, uma das coisas, vamos dizer assim, que marcaram essa trajetória centenária do PCdoB foi exatamente a busca deste conhecimento do país, nos seus múltiplos aspectos, né, políticos, sociais, econômicos, como o povo brasileiro surgiu, como o povo brasileiro lutou pela sua liberdade, pela sua libertação, né? E ao longo da história nós tivemos muitos intelectuais que se debruçaram sobre essa questão. Eu sempre digo que é uma espécie assim de obrigação do militante comunista, obrigação militante, eu digo, né? No Partido Comunista nada é imposto, ao contrário do que se diz por aí, a propaganda burguesa, né? A propaganda anticomunista, podemos dizer assim. Mas como dever de consciência comunista, né? A gente estar sempre consultando, estudando, analisando, revisitando, sobretudo os que fizeram esse trabalho, né, de interpretar o Brasil e, evidentemente, trazendo para a realidade e interpretar a realidade, esta realidade que nós estamos vivendo agora, né? Eu cito o Clóvis Moura, por exemplo, que ele foi estudar o período escravista, como houve ali as organizações, os movimentos que lutaram contra o escravismo. Eu acho assim muito importante uma definição deles no livro, salvo engano, Rebeliões de Senzala, eu acho que é esse, ou não, no livro A Dialética Radical do Brasil Negro, que é uma obra importantíssima para a gente entender aquele período, né? Ele separa o período escravista em dois estágios, duas fases. Ele chama de escravismo primitivo, até a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né? A lei que estabeleceu, né, medidas de repressão ao tráfico, né, de escravos e assim por diante. Mas, mesmo havendo a repressão, mesmo havendo a lei, o escravismo continuou, o que ele chamou de liberalismo escravista, porque as ideias liberais já estavam chegando no Brasil, né? As influências das mudanças de regime em âmbito mundial, a transição do feudalismo para o capitalismo, quer dizer, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, esse marco que trouxe exatamente as ideias do iluminismo, né, e, consequentemente, uma nova interpretação das relações políticas, sociais, econômicas, foi assim uma espécie de marco de afirmação do modo de produção capitalista. Então, isso chegava no Brasil, mas o escravismo continua aqui. Aí eu, na minha interpretação, isso dá a ideia de como o escravismo se enraizou, se arraigou na sociedade, aí com a dominação das chamadas oligarquias, né, os grandes proprietários de terra. Isso se arrasta ainda hoje, né, ainda está presente essa ideia, né, da propriedade, da grande propriedade, o que se chama aí de elite ou burguesia. Tem várias categorias que a gente pode, né, definir exatamente esse extrato, que são as chamadas classes dominantes, talvez seja uma definição melhor, né, que está evidentemente associada, esse termo associado à chamada oligarquia ou às oligarquias, porque elas também têm divisões internas, têm suas seções e assim por diante, tem os estratos mais dominantes, né, que são exatamente essas oligarquias que, vamos dizer assim, controlam o poder
político, o poder econômico, né, o poder ideológico, sobretudo, é um entrave, na verdade, e o Brasil luta para superar esse entrave, né, e esta é exatamente a missão do Partido Comunista do Brasil. Então, o Partido Comunista do Brasil surge num contexto de avanço das lutas contra o escravismo, sobretudo quando a gente vai analisar a formulação, né, de políticas, a ideia que começou a se formar no país, exatamente com o sentido de superar, né, de tirar esse entrave de 388 anos de escravismo. O país passa por grandes lutas, a independência, né, quer dizer, a luta pela independência, por exemplo, tem muito disso, né, da ideia de superação do regime que imperava aqui no Brasil, com a chegada das novas ideias, né, da transição do feudalismo para o capitalismo, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, das ideias iluministas, né? Então, tem muito de luta do povo e eu acho que é preciso sempre a gente olhar para os acontecimentos levando em consideração os antecedentes. Quer dizer, é um acúmulo de força, né? Nós usamos esse termo, que é uma definição essencialmente marxista. Você trabalha com a dialética, à medida em que você vai passando de um estágio para outro, você vai acumulando força, você vai adquirindo conhecimento, você vai tendo acesso a novas ideias, você, consequentemente, vai adquirindo a consciência de que é preciso avançar na direção de superação. No nosso método de análise, que é a dialética, você tem as contradições, né? Você vai trabalhando as contradições à medida em que você não consegue compor as contradições, elas vão se transformando em antagonismos, né? E você precisa superar os antagonismos. Aí vem os grandes saltos. No caso da independência, por exemplo, já teve esse salto, né? Que é exatamente o acúmulo das ideias, né, de transformação daquele regime, né, escravista. Depois, muito tempo depois, essas ideias se condensaram na luta pela abolição e depois tudo isso inserido no ideal chamado ideal republicano, que é exatamente a superação daquele regime antigo, escravista, por um novo regime, né, por uma nova ordem política, social, econômica e assim por diante. O ideal republicano traz em si as ideias da modernidade, traz para a arena do debate político, ideológico, né, exatamente isso, as ideias, quais são as ideias que compõem os setores da sociedade, como esses setores se organizam politicamente e assim por diante. Então, na verdade, esse processo de salto civilizatório que vem da independência, passa pela abolição, né, e chega à república, né, tudo isso se deu exatamente nesse contexto de contradições, né? Como você compõe as contradições e como você supera as contradições que se transformam em antagonismo. Nós podemos dizer que mesmo a proclamação da República tinha muito disso, né? Muito do que havia ali de contradição que foi gerando o antagonismo que a gente chega, portanto, aí na década de 20, a década de 20 carregada de contradição, né? Carregada de antagonismos. Então, por que a década de 20 teve tantos movimentos, assim, vamos dizer, para um salto, mais um salto civilizatório, para dar consequência ao chamado ideal republicano? Exatamente porque as condições objetivas foram amadurecendo, consequentemente as ideias foram surgindo, alicerçadas, essas novas ideias, alicerçadas nas ideias antigas, por isso que eu digo que conhecer o Brasil, conhecer os explicadores do Brasil, né, as formulações do Clóvis Moura, isso é muito importante, porque nós vamos ter a ideia exata do porquê que a década de 20 condensou muito dessas contradições e gerou esses antagonismos, né? Então, já em 1922, em julho de 22, nós tivemos o levante de Copacabana, conhecido como os 18 do Forte, e um pouco ali naquele contexto, em 25 de março de 1922, surge o Partido Comunista do Brasil.
Importante lembrar que nesse ano também teve a Semana da Arte Moderna, né? E a década de 20 foi isso aí. Depois ocorreu, né, na verdade, ocorreram 2 levantes, mais ou menos assim, concatenados, né? O de São Paulo, de 1924, e o do Rio Grande do Sul, a partir de lá onde o Prestes comandava, ele era tenente, né? Houve uma rebelião tenentista ali no oeste do Rio Grande do Sul, e dali ele marchou, o Prestes, né? Marchou para Santa Catarina, Paraná, e os rebeldes paulistas marcharam também para o Paraná, reprimidos em São Paulo, inclusive com bombardeios de alguns bairros operários, bairros sublevados em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Importante registrar que houve, sim, na história do Brasil, esse episódio, né, de bairros operários serem bombardeados pelo governo para reprimir o levante de 24. Os dois se encontraram na região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e deu origem à coluna Prestes, né, conhecida coluna Prestes, na época conhecida como coluna Miguel Costa Prestes, porque o Miguel Costa era um dos comandantes aqui de São Paulo, e o Prestes, o comandante da coluna que veio lá do Rio Grande do Sul. E aí a coluna Prestes percorreu o país todo, até 1927, quando ela foi desmobilizada e se internou na Bolívia, depois o Prestes foi para a Argentina. Quer dizer, o Partido Comunista do Brasil surge, portanto, nesse contexto, e também trazendo já no seu bojo a luta dos trabalhadores. À medida em que o capitalismo entrou em cena, no final do século XIX, também entraram em cena os trabalhadores operários, né? A imigração operária de trabalhadores que chegaram aqui com as ideias anarquistas, que organizaram os primeiros movimentos dos trabalhadores, a primeira Central Operária Brasileira, a COB, de 1906, as grandes greves deste período. Depois, ali no começo, por volta de 1912, por ali, 1913, 1912, houve um congresso de trabalhadores, já havia essa ideia da cooptação dos trabalhadores, né? Porque era uma nova classe que entrava na cena política de maneira organizada e com um potencial revolucionário muito grande. E chegou-se, aí veio a guerra, né, iniciada em 1914, e no contexto da guerra, o país, evidentemente, que foi muito afetado pela guerra, no contexto da guerra ocorreu a grande greve geral de 1917, e que, outro importante episódio da história brasileira, que os trabalhadores chegaram a tomar o poder em São Paulo. Olha aí, acontecimentos importantes da nossa história, né? Chegaram a expulsar aqui o prefeito e tal, né? Depois, evidentemente, que tem os limites da compreensão, né, da organização política, do papel político dos trabalhadores, as limitações da concepção anarquista. Então, um setor do anarquismo avança para a compreensão do marxismo, do estudo do marxismo, né, e do leninismo. É importante dizer isso porque em 1917 ocorreu a Revolução Russa, a Revolução Socialista Russa, e isso influenciou muito as ideias progressistas que já existiam pelo mundo afora e aqui no Brasil. O Partido Comunista do Brasil, portanto, surge exatamente dentro do movimento anarquista, da evolução do pensamento de um setor dos anarquistas para o pensamento marxista. Foram estudar o marxismo em condições muito precárias, né? Não tinha aqui obras marxistas. O Manifesto do Partido Comunista do Brasil foi publicado muito tempo depois, algum tempo depois, não muito tempo, depois da criação do Partido Comunista do Brasil, né, por iniciativa do Otávio Brandão, que era um dos intelectuais do partido. E o principal intelectual do partido, o principal ideólogo, mentor do partido, foi o Astrogildo Pereira, e mais alguns operários que emergiram com as ideias marxistas do mundo anarquista, né, da concepção anarquista. Eles que fundam o partido. E, portanto, o partido nasce ali tateando a realidade, sabendo exatamente qual era
o objetivo da fundação do Partido Comunista do Brasil, mas ainda tentando entender o Brasil, tentando entender a teoria marxista-leninista, a teoria da revolução, como organizar o partido, né? No congresso de fundação do partido foram lidas as condições da chamada Internacional Comunista, existiam lá regras que precisavam ser cumpridas para que se criasse um partido comunista. Essas regras foram lidas e o partido só foi aceito na Internacional, cumprindo aquelas regras, em 1924. Então, houve uma tentativa de... deixa eu ver aqui, eu recomendo aqui um artigo que eu fiz sobre isso, a influência soviética no Partido Comunista do Brasil, tem lá no portal Grabois, né, que eu procuro fazer exatamente uma radiografia desse período, porque a ideia é exatamente tirar um pouco esta falsa concepção que é muito difundida por aí, de que o Partido Comunista do Brasil surgiu como seção da Internacional Comunista. Ele surgiu por condições objetivas do Brasil. Lógico que eles procuraram adequar o partido às regras da Internacional, mas não foi a Internacional que veio aqui no Brasil e determinou que o partido fosse criado com aquelas regras. Tanto é, a prova cabal disso, é que o partido não foi aceito na Internacional Comunista quando eles enviaram lá um delegado na Internacional Comunista para o seu... deixa eu ver aqui, o Congresso da Internacional Comunista foi... o PCB, na época a sigla era PCB, Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, fez o seu segundo congresso em 1924, né, e o segundo congresso já deu uma nova configuração, né, para o partido. Então, aliás, eu começo dizendo, neste artigo, eu começo dizendo assim, vou ler aqui literalmente, um partido comunista que não é comunista, ou pelo menos não totalmente comunista. Foi assim que o Comitê Executivo da Internacional Comunista definiu, no final de 22, é importante lembrar que o partido foi fundado em 25 de março de 22. A Internacional, a executiva da Internacional Comunista, definiu no final de 1922 o Partido Comunista do Brasil, então com a sigla PCB, com a constatação que pautou sua militância por muito tempo. O partido, até pelo menos aí a Conferência da Mantiqueira, já em 1943, ele tentava se organizar como um partido comunista, sabe, com essas definições da Internacional Comunista e com as regras da teoria leninista, né? A teoria leninista, ela é fundamentalmente dialética, ela sempre tem que estar adaptada à realidade concreta ou do país ou do tempo histórico, mas ela tem uma fundamentação, né? O que o Lenin chamava de partido de novo tipo, porque não é um partido como tantos outros que tem por aí, né? Podemos chamar mesmo os partidos de esquerda, né? Eles se regem por regras, vamos dizer assim, da democracia liberal, né? O liberalismo democrático, essas coisas todas, né? A ideia do liberalismo. Por isso que o Lenin chamava de partido de novo tipo. Esta ideia está também, ela não está formulada e nem sistematizada, mas ela está no Manifesto do Partido Comunista do Marx e do Engels, considerado o primeiro documento programático do marxismo. Lá eles vão dizer exatamente isso, o que é o Partido Comunista. Quer dizer, você toma o partido, né, da sociedade, a classe que vai fazer a transformação social, a transformação estrutural, esta vai se constituir como partido. Então, não é um partido que você vai aí na justiça eleitoral, registra o partido e você vai participar aí do que eles chamam de jogo democrático, né? Não. O partido assume, portanto, ideologicamente, eu digo, a tarefa, a missão de fazer a transformação social. Inverter esta regra básica do capitalismo, aí definida pelos teóricos do capitalismo, né? Sobretudo Adam Smith, outros que debateram muito isso na chamada escola clássica inglesa. O David Ricardo vai dar uma formulação mais precisa dessa ideia,
né, que é exatamente a divisão de classes, capital e trabalho, as classes fundamentais do capitalismo, quem vive do trabalho, quem vive da apropriação do capital, da mercadoria, consequentemente do capital, da acumulação de capital, o processo de acumulação de capital. E, consequentemente, a classe que vai viver do trabalho, né? E dentro dessas conceituações você tem variações, classes outras, né? Por isso que se chama classe fundamental. Você tem camadas sociais. No capital, você tem os grandes capitalistas que vão se constituir como monopolistas, oligopolistas, os grandes conglomerados econômicos, hoje já predominantemente, muito predominantemente financeiro. Depois o Lênin vai trabalhar essa conceituação também do capital financeiro, quer dizer, o capital bancário que vai se fundir com o capital industrial e vai criar o capital financeiro. Esse capital financeiro ele é administrado por os grandes bancos, o sistema financeiro, a agiotagem que surge ali exatamente naquele processo do capitalismo, do nascimento do capitalismo. Então, você tem camadas no capitalismo, né? Evidentemente que a distinção vai ficando bem marcada à medida em que o capitalismo foi se tornando monopolista, foram se criando os trustes e monopólios, né? E tem as chamadas classes médias, as classes intermediárias, né? Algumas com muito capital, outras camadas com menos capital, e você vai descendo a pirâmide, né? Aí chega um ponto que você tem a marcação clara da onde está a classe que vive do trabalho, né? Quem trabalha, quem produz as mercadorias, que é a imensa maioria das sociedades em determinados momentos históricos. Isso tem assim vamos dizer, uma relativa diminuição da diferença social. Podemos pegar aí os exemplos da social-democracia do pós-Segunda Guerra Mundial, o estado de bem-estar social, né? Mas a essência do capitalismo está lá, esteve lá, sempre esteve. Agora, eles enfrentam uma dificuldade muito grande, porque a crise do capitalismo avança, é inevitável, é uma crise inexorável, consequentemente avança quem tem o poder dos oligopólios, dos grandes conglomerados, e esses grandes conglomerados vão cada vez mais ficando nas mãos do mundo financeiro, de quem administra o mundo financeiro. Isso se potencializou muito dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90 para cá. O fim da União Soviética está inserido nesse contexto, mas surge exatamente o projeto neoliberal, que é um projeto de administração de uma crise grave do capitalismo que se manifestou em 29, o crash da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, e depois ela volta a se manifestar no começo dos anos 70, quando o governo norte-americano do presidente Richard Nixon aboliu o Tratado de Bretton Woods, a relação do dólar com o ouro, né, o padrão ouro, como era chamado. Os Estados Unidos começaram a emitir dólar sem controle, sem lastro, pintar papel e jogar no mundo. Isso criou uma crise, né, de abundância de capital fictício, capital que não passava pelo processo produtivo, né, dinheiro gerando dinheiro. Evidentemente que isso fez a crise se agravar, né? Então, aquela ideia da social-democracia foi por água abaixo, como ideia exatamente ali, porque a economia europeia estava umbilicalmente ligada à economia norte-americana e, consequentemente, ela também entrou em crise. Aí veio a pressão pelo fim do bloco soviético, chamada queda do Muro de Berlim, e a ideia neoliberal se impôs, né, com a pretensão de ser unívoca, ou seja, força única no mundo. O que nós estamos vendo hoje tem muito a ver com isso, as hostilidades à China, o conflito na Ucrânia, a tentativa de subjugar a Rússia, né, tem tudo a ver com isso. Mas voltando ao fio da meada, é exatamente a questão de classes, né? Então o Partido Comunista surge com a ideia, né, ele assume, portanto, a ideia de um partido de classe. Então, por isso que o Lênin definia como partido do novo tipo. Esse era um dilema para os comunistas do Brasil entender tudo isso, né, trabalhar tudo isso ali no
vamos dizer assim, o Brasil ainda tinha uma classe operária muito jovem, o capitalismo no Brasil era muito recente, muito dominado pelas oligarquias, a chamada República Velha, né? Proclamaram a República, mas permaneceu exatamente as ideias das oligarquias. Lógico que trabalhar tudo isso, processar tudo isso e definir uma política revolucionária não era fácil, né? Então o partido se lançou a essa tarefa. Não significa que o partido se ausentou dessa tarefa. O segundo congresso, o segundo, o terceiro congresso também, né? Tratou muito disso. O terceiro congresso já no final da década de 20, deixa eu ver aqui, quando foi o nosso terceiro congresso, acho que foi em 28, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Nesse artigo tem tudo aqui, né? Terceiro congresso realizado na virada de 1928 para 1929. É importante lembrar que nesse período o partido já tinha um documento formulado pelo Otávio Brandão, o livro, né, era um livro, Agrarismo e Industrialismo, que na concepção dele, isso orientou o programa do partido. Não tinha assim um programa formulado, estou dizendo a ideia programática do partido. O partido só foi ter um programa em 1954, no quarto congresso. Né? Mas essa ideia do agrarismo e industrialismo, né, orientou o partido que era preciso fazer a revolução agrária, ou seja, a reforma agrária, tirar o homem do campo, né, aquele atraso que existia no Brasil, existe ainda, né, existia no Brasil no campo, né, e depois fazer exatamente a adaptação à industrialização do país. Você teria, portanto, já um regime mais desenvolvido, com relações de produção mais desenvolvida. Essa ideia está presente no terceiro congresso, na ideia do Otávio Brandão e do partido, né, o Astrogildo Pereira também assimilou essa ideia, assumiu essa ideia. Haveria uma terceira revolta, a de 22, a de 24, e haveria uma terceira revolta. Aí entraria exatamente o Partido Comunista nessa terceira revolta. Era essa a compreensão deles naquele momento ali. Aí chegou a Revolução de 30. O partido se ausentou dizendo exatamente isso. Quer dizer, essa revolução aí não tem nada a ver com a nossa ideia de agrarismo e industrialismo. Então, nós não vamos participar disso aí. Isso é acerto de contas aí entre a elite, a burguesia. Né? Depois o partido reconheceu que foi um erro, eles erraram ali, né? Poderiam ter trazido a ideia da terceira revolta para a Revolução de 30. O que teria acontecido aí fica no terreno da especulação, né? Seria a teoria do que seria se fosse, mas o fato é que o partido se ausentou da luta concreta, porque já existia também um outro elemento naquelas circunstâncias, que era já a ideia nazista. Aqui no Brasil, a ação integralista brasileira já existia aqui. O próprio governo Vargas, no começo de 30, começou a abrigar no seu interior fascistas, gente da ação integralista brasileira, os integralistas, os fascistas brasileiros. Muitos assumiram essa ideia fascista, nazista, né? Então, quer dizer, a atmosfera do começo dos anos 30 no Brasil era carregada de ameaças nazifascistas, né? Então foi assim que se criou a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era um movimento assim de, vamos dizer assim, uma frente ampla, podemos dizer, chamava na época Frente Única. Né? Tinha aquela ideia de que o 6º Congresso da Internacional Comunista orientava essa história de classe contra classe, quer dizer, tirava a possibilidade de uma ampliação, sobretudo com a social-democracia, que é uma formulação assim imprecisa, com base nos fatos, né, quando se fala de classe contra classe, ela é imprecisa, porque haviam ali condições concretas, sobretudo na Alemanha, o episódio do assassinato da Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, esse nome é difícil de pronunciar, mas eles foram assassinados ali naquele contexto exatamente de ascensão da social-democracia, mesma história das revoltas que estavam ocorrendo ali na Europa, naquele período, sobretudo mais a leste, depois da Revolução Russa, de 17, quer dizer, a social-democracia tinha um papel ali de frear o avanço da Revolução Socialista. Então, o contexto do 6º Congresso da Internacional se deu ali, quer dizer, então é preciso, eu sempre digo o seguinte, como historiador, a gente tem que olhar para os fatos daquele tempo com os elementos e a interpretação daquele tempo histórico.
a gente fazer a interpretação hoje não é correto, né? Então, na verdade, havia uma conjuntura, ela pode ter sim, ela pode ter sido lida de maneira equivocada. Ao invés de hostilizar a social-democracia, se buscar uma aproximação com a social-democracia. Mas é isso, é preciso interpretar os fatos daquele tempo com o olhar daquele tempo. Mas o 7º Congresso da Internacional Comunista, já em 1935, corrige, acho que é o 7º Congresso em 1934, deixa eu ver aqui. Esse meu artigo aqui é a salvação da lavoura, viu? Está no portal Grabois, a influência soviética sobre o Partido Comunista do Brasil. Então, o 7º Congresso, deixa eu ver aqui se eu acho, o 7º Congresso da Internacional Comunista, que vai definir melhor, deixa eu ver aqui, acho que não está aqui o 7º Congresso, mas acho que foi em 1934, que corrige esse erro do 6º Congresso e vai definir a Frente Única, a ampliação para combater o nazifascismo, né? O famoso relatório do Dimitrov, George Dimitrov, que era o presidente da Internacional Comunista, era do Partido Comunista Búlgaro, uma figura ícone do movimento comunista, herói do movimento comunista da luta contra o nazifascismo. Então, a Aliança Nacional Libertadora surge exatamente nesse contexto. O João Amazonas e o Maurício Grabois escreveram em 1972 um documento valioso, tem também no portal Grabois, 50 anos de luta, que eles vão avaliar aquele tempo e dizem no documento que o Partido Comunista do Brasil fez uma leitura errônea das orientações da Internacional Comunista no 6º Congresso, né? E também fez uma leitura errônea do 7º Congresso, porque, apesar do heroísmo e da grande iniciativa da Aliança Nacional Libertadora, o levante de 1935 foi voluntarismo puro, foi assim, precipitação, né? Precipitaram as coisas. Aliás, estou lançando um livro agora, está chegando agora, que fala parte exatamente desse ponto aí, né, do levante de Natal no Rio Grande do Norte. A partir disso, eu traço no livro a trajetória centenária do Partido Comunista do Brasil, olhando a realidade do Rio Grande do Norte, inserida no contexto do centenário do Partido Comunista do Brasil e das realidades brasileiras, da realidade brasileira ou das realidades em cada tempo histórico, como o partido analisou tudo isso, né? Foi, sem dúvida alguma, um ato de heroísmo, de bravura, né? Uma luta decidida contra o nazifascismo, mas de forma voluntarista e de forma precipitada, né? As condições não estavam dadas. É que o documento do João Amazonas, do Maurício Grabois, vão analisar de interpretações errôneas das orientações da Internacional Comunista, a ideia da Frente Ampla, né? Então, aí vem a ditadura do Estado Novo, e o partido enfrenta a ditadura do Estado Novo, carregada de nazifascismo, com no seu interior, o governo Getúlio Vargas, no seu interior, tinha ali um grupo abertamente pró-nazifascismo. O próprio Getúlio Vargas tinha essa tendência, sim, de aproximação com os regimes nazifascistas da Alemanha, da Itália. O Japão depois se integra, o Pacto de Aço, conhecido Pacto de Aço, e ali eles criam o eixo nazifascista, Alemanha, Itália e Japão. O Japão invade a China, comete barbaridades, se fala muito das atrocidades da Alemanha, e mesmo da Itália e de outros países do regime nazifascista, mas é importante dizer que o que o Japão fez na China não fica distante das barbaridades, das bestialidades dos regimes nazifascistas na Europa. E aqui no Brasil tudo isso teve muita influência, claro, né? Então, os comunistas aqui foram duramente perseguidos no regime do Estado Novo, mas o partido se manteve organizado, sobretudo pelo jornal A Classe Operária, que o Maurício Grabois vocês estão vendo a biografia dele aqui, eles conseguiram manter o jornal em funcionamento. O Grabois era um dos que estava no núcleo da elaboração do jornal A Classe Operária e da sua manutenção, e com o jornal circulando pelo país na rigorosa clandestinidade, eles mantiveram um elo entre os comunistas que possibilitou depois eles reorganizar os comunistas a partir do que o Grabois chamou de Comissão Nacional de Organização Provisória, CNOP, que surgiu em 1941. Ele e um outro jornalista, Marílio Vasconcelos, também originário da classe operária,
toda a direção do partido tinha sido presa. Tinha um só, Domingos Braz, que é um nome pouco lembrado na nossa história, mas teve importância fundamental. O Domingos Braz, que trouxe o Grabois, que era da Juventude Comunista, ele cuidava do setor de propaganda da Juventude Comunista, trouxe o Grabois para a classe operária. Aí depois o Domingos Braz foi preso, quem ficou sustentando a classe operária foi o Maurício Grabois, tanto é que o jornal depois seria registrado no nome dele, na BI, Associação Brasileira de Imprensa. Então, a classe operária mantinha esse elo, ele criou a Comissão Nacional de Organização Provisória, por meio da CNOP, ele conseguiu estabelecer contatos com os comunistas onde eles estavam mais organizados, que era na Bahia e no Pará. Do Pará, ele conseguiu manter contato com João Amazonas e o Pedro Pomar, na Bahia com o Diógenes Arruda Câmara, e pediu para eles virem para o Rio de Janeiro, ou para eles irem para o Rio de Janeiro, né? Aí foram lá, condições muito difíceis, vocês vão ver essa história. Quem ler aqui, convido a leitura do Pedro Pomar, como ele, e tem a biografia do João Amazonas, do Augusto Bonicori também. Né? A saga, uma verdadeira saga, eles estavam presos, fugiram da prisão, então uma história interessantíssima. E o Arruda também, saindo da Bahia, né? Foi para o Uruguai, tentar manter contato com a Internacional Comunista no Uruguai, também uma aventura, histórias assim espetaculares. E aí eles foram para o Rio de Janeiro, se encontraram com o Grabois, e a partir dali se constituiu o núcleo, essa, vamos dizer assim, essa corrente marxista de que fala o documento dos 100 anos do Partido Comunista do Brasil agora, né? O nosso dos 100 anos agora. O Prestes tinha sido preso por conta do levante de 1935, foi eleito logo em seguida na Conferência da Mantiqueira, que foi a segunda conferência do partido, e ali na conferência, em 1943, clandestina, lá na região, no sul fluminense, por ali, naquela região ali, numa casa de um militante do partido, na Serra, fizeram aquela conferência, uma belíssima conferência, a biografia do Grabois e do Pomar descreve bem o que foi a Conferência da Mantiqueira, e ali surgiu, portanto, esse núcleo que foi fazer exatamente a luta democrática. A União Nacional dos Estudantes já tinha sido criada, o partido reforçou a presença na UNE, reorganizou a Liga de Defesa Nacional, que era uma entidade que tinha surgido uma entidade do final, ali do 1917, 18, por ali, que era um movimento assim que era a ideia da Frente Ampla, né? Criaram um movimento, a Liga da Defesa Nacional. O Olavo Bilac estava nessa liga lá no final, né? Quando ela surgiu. E dentro dessa liga eles organizaram os departamentos sindical, estudantil, intelectual, de mulheres e assim por diante, né? E ali, portanto, foi assim um embrião de um novo movimento político de frente ampla, né? De frente única. E o movimento sindical, o Movimento Unificador dos Trabalhadores, o MUT, que passou a ser dirigido pelo João Amazonas. Então, o partido surge na cena política, na democratização de 45, com essa força. Faz uma campanha belíssima, uma campanha de massa, gigantescos comícios no Pacaembu, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, Pacaembu em São Paulo, no Parque 13 de Maio, em Recife, defendendo a Constituinte, né, a Assembleia Nacional Constituinte, para democratizar o país. A campanha foi vitoriosa, se aproximou, inclusive, do perenismo do Getúlio Vargas, que também já tinha abandonado o grupo nazifascista, tinha se desgarrado, pelo menos, né? Ainda tinha, a composição do governo ainda tinha muito de nazifascistas, né? Mas fez um movimento queremista, que era exatamente a luta pela Constituinte, foi convocada a Constituinte, o partido elegeu 14 deputados, um senador, o Prestes, teve um papel assim gigante na Constituinte. Tem um livro do José Carlos Rui, Os Comunistas na Constituinte de 46, muito interessante, e o próprio Grabois aqui, vocês vão ver assim, uma espécie de diário da luta da bancada comunista na Constituinte de 46. Muito do que tem de democracia hoje no país se deve exatamente à atuação da bancada comunista. Ampla liberdade religiosa, ampla liberdade sindical, que está na Constituição de 88, embora negada por essa gente que está aí hoje no poder, sabe? Amplo direito de voto e assim por diante, liberdade de expressão e etc, etc. Ou seja, conquistas civilizatórias, democráticas,
Lógico que tudo isso despertou a reação daquela ala nazi-fascista que emergiu de dentro do governo Vargas, ganhou as eleições de 45 com o Eurico Gaspar Dutra e, lógico, foram para cima dos comunistas, caçaram o registro do partido em 1947, caçaram os mandatos em 1948, o partido, na clandestinidade, foi organizar a luta, sobretudo dos trabalhadores, dirigiu um ciclo de greves de 48 até 53, quando teve um pico de greves e manifestações. Neste trajeto também liderou a campanha pelo petróleo, que depois resultaria na criação da Petrobras, a questão da soberania nacional. Foi o Partido Comunista do Brasil que liderou tudo isso, liderou a campanha pela paz, que queria arrastar o Brasil para a guerra, né? Os criadores de guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, criou-se a chamada doutrina Truman, que depois fez a guerra na Coreia, aquela bestialidade, praticaram verdadeiros absurdos ali, verdadeiros crimes contra a humanidade, e a ideia era exatamente que o Brasil entrasse na Guerra da Coreia. Aí o poder das oligarquias entrou em cena para tentar levar jovens brasileiros para a Guerra da Coreia. Tem a história famosa da Elisa Branco, que abriu a faixa, né? Nossos jovens não irão para a Coreia, algo assim. Acabou presa, ficou quase 2 anos presa. E o partido fez uma grande mobilização contra o envio de jovens para a Guerra da Coreia. Fez também uma campanha pela paz contra a bomba atômica, o famoso apelo de Estocolmo, né, que era para proibir a criação de bomba atômica e também atribuir responsabilidades a quem usasse a bomba atômica. Os Estados Unidos tinham acabado de usar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, né, um morticínio, genocídio que eles fizeram ali, absolutamente desnecessário do ponto de vista, né, da geopolítica então estabelecida depois da derrota do nazifascismo. Mas isso era a doutrina Truman, o expansionismo. Surge no Brasil a Escola Superior de Guerra pelo governo Dutra, enquadrando o Brasil na lógica da Guerra Fria, que depois isso vai resultar no golpe de 1964. O país, o PC, na época PCB, PC do Brasil, Partido Comunista do Brasil, convoca o seu 4º Congresso e começa a debater o seu programa em 1951. Então, houve um amplo processo de debate no partido, nesse período, para realizar o 4º Congresso, em 1954, tendo em vista, inclusive, essas conjunturas todas, a União Soviética que ressurgia com força depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. O Diógenes Arruda Câmara esteve na União Soviética conversando com Stalin. O 19º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 53, ele esteve lá. Ele diz que o Stalin deu muitas orientações sobre como deveria ser feito o programa do partido, lógico, falando das conjunturas internacionais, e se debateu muita conjuntura. O suicídio do Getúlio, por exemplo, se deu exatamente nesse contexto. Depois o partido enfrenta a crise interna, que foi desencadeada pelo 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1958, aliás, 56, e esse debate vai até 62, quando o partido é reorganizado. Muito importante visitar aqui o Pomar e o Grabois, porque eles foram partícipes disso por dentro. A gente vai entender, portanto, por que o Partido Comunista do Brasil foi reorganizado. Ele não foi criado, porque houve, sim, uma negação do que tinha sido o Partido Comunista do Brasil até então, e esta corrente marxista, surgida lá na Conferência da Mantiqueira, em 1943, sustenta os princípios do Partido Comunista do Brasil e analisa a realidade naquele momento, e isso termina com a reorganização do partido na 5ª Conferência, em 1962. Então, essa é um pouco a trajetória do partido nesse período, inserida, evidentemente, nas conjunturas internas e nas conjunturas externas. Esse conjunto, portanto, de conjunturas e de realidades concretas é que vão determinar a compreensão da história do partido e do papel do partido, né, nessa trajetória. Bom, a minha parte termina aqui. Espero que eu tenha dado conta aí de explicar um pouco essa fase, vamos dizer assim, essa primeira fase aí ou as primeiras fases, né? São várias fases aí nesse período inicial do partido até a sua reorganização em 1962. É isso. Iago, não sei se o Iago está aí. Iago está aqui. Muito bem, Iago. Muito obrigado. Espero ter dado conta aí da tarefa.
Muito obrigado, professor. Tivemos aqui uma síntese, né? Esses 40 minutos são muito pouco para falar sobre tanto o que representou, né? E como atuaram os comunistas aí através do PCB, Partido Comunista do Brasil à época, né? Mas o importante para a gente dar início a essa discussão e, claro, na Fundação Maurício Grabois, como o próprio professor Oswaldo colocou aí, tem artigos dele no site da Fundação Maurício Grabois, em outros espaços também, a gente compartilha esses links aí, mas é isso, agradeço a todos que assistiram, agradeço ao professor aí por ter ficado com a gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sininho para receber sempre os vídeos aqui, as novidades. E, claro, divulguem, mandem esse vídeo aí para todo mundo, para a gente se informar. E, claro, não deixar de dar a devida importância à história tão importante dos comunistas que tiveram sempre ativamente organizados e na luta pelos direitos do povo brasileiro, pela emancipação do nosso povo, pela soberania do nosso país. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Até, obrigado, Iago. Abraço a todos.